Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio e nós estamos em mais uma aula do curso prático da Cidadania Italiana 2017 e hoje nós vamos falar sobre documentos novamente, porém especificamente correção de documentos ou retificação de documentos. Em algumas situações é necessário corrigir os documentos. Por quê? Como que isso é feito? Como que nós temos que fazer essa correção e quando, e mais do que isso, quando nós sabemos que devemos corrigir? Para te ajudar, essa aula vai ser diferente de todas as outras. Eu já usei aqui o quadro branco, já usei aqui alguns recursos e hoje eu vou para o computador onde eu preparei uma apresentação para você, eu preparei alguns slides para te explicar como é que nós fazemos esta correção. Então vamos lá, bora pro computador ver como que isso funciona na prática. Muito bem, vamos ver então como nós efetuamos a correção, como que a gente verifica se os documentos precisam ser corrigidos ou não. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é quando é necessário corrigir os documentos, né? Quando que isso acontece? Deixa eu te dar aqui o primeiro exemplo. Na certidão de nascimento está escrito o nome do sujeito, Briane Barbiero. Depois, na certidão de casamento dele, está escrito Briane Barbieri. E por fim, no óbito dele, Briano Barbieri. Então, Briane Barbiero, Briane Barbieri e Briano Barbieri. O nome correto dele é Briane Barbiero. Você sempre procura o evento mais antigo para você saber o que necessariamente deve ser corrigido. Neste caso, o que é mais antigo? A certidão de nascimento é o primeiro evento. Então o pai foi lá e declarou que o filho se chamava Briane Barbiero. Nos outros documentos, no casamento e no óbito, normalmente quando existe esse tipo de variação, esse tipo de erro, é porque o oficial do cartório que efetuou o registro não entendeu o nome, ou a própria pessoa de repente era analfabeta, não sabia lei, obviamente não conseguiu com isso verificar que este registro estava errado e passou. Começou errado, quer dizer, estava certo, depois começou errado no casamento e assim por diante. Um outro exemplo, bisnono, Giordano Barbiero. Aqui eu quero explicar, eu falei no exemplo 1 de uma única pessoa. Aqui eu quero falar de erros ao longo do tempo, em certidões de pessoas diferentes. Por exemplo, bisnono se chamava Giordano Barbiero. Depois o nono foi registrado como Briane Barbieri e aí passou para todos os seus descendentes. Os descendentes do Giordano sempre tiveram como Barbieri. Veja que o Barbiero era o correto, era o sobrenome que consta no registro italiano e, como sempre, ou pelos mesmos motivos que eu falei anteriormente, virou Barbieri no Brasil. Barbiero é diferente de Barbieri. Muita gente fala o seguinte: Fábio, mas olha só, é uma letrinha, isso não significa nada. Eu sei que está correto. Qualquer oficial italiano, quando vê que só tem uma letra, não vai ter dúvidas. Só que tem um detalhe. Existe, por exemplo, na Itália, a família Barbiero e família Barbieri, e são completamente diferentes. A família Barbieri, ela tem como procedência a região de Vicenza, enquanto que os Barbiero vieram de Padova, nem é no mesmo estado italiano, nem é na mesma província. E são coisas completamente diferentes, entendeu? Então, o cidadão italiano é que, por mais que a gente ache que pode parecer ou é muito similar, e a gente conhece a história da nossa família, um oficial italiano ele não pode se basear no que a gente conta para ele. Ele, única e exclusivamente, tem que se basear nos dados contidos nos documentos que ele recebe. Então, neste caso, deve ser corrigido. Uma coisa importantíssima. Onde você pretende dar entrada? Porque são situações diferentes. Por exemplo, se você pretende dar entrada no consulado italiano no Brasil, nem sempre é preciso corrigir os seus documentos, porque os consulados eles têm maior flexibilidade em relação a isso. Inclusive, se você entra num site do consulado, lá diz o seguinte: em caso de erros e variações nos documentos, caso as pessoas da sua linha já tenham falecido, você não precisa corrigir os documentos de quem já faleceu. Mesmo se nesse caso Briane era Briane, Briana, Briano, Briovski, não importa. O consulado, para quem vai dar entrada no Brasil, ou seja, entra na fila, espera o tempo necessário, entrega a documentação, não precisa se preocupar na correção. Por outro lado,
Se você pretende dar entrada num comune italiano, que é na prefeitura italiana, neste caso eu sempre recomendo a correção, porque sempre tem em mente que existe aquelas duas categorias, o oficial cretino e o oficial comum. O cretino sempre vai arrumar uma justificativa para negar o seu processo, ok? Aqui eu preparei um esquema gráfico para você entender quais são os 4 passos desde o início do documento, a análise do documento, até você ter um documento corrigido em mãos. E nós vamos ver isso com detalhes. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e, por fim, solicitando as respectivas certidões nos cartórios. Então vamos lá. Primeiro passo, você precisa ter um documento italiano em mãos. No documento italiano, você basicamente vai utilizar 3 informações daquele documento. O sobrenome, o nome e o nome dos pais. Veja que aqui nós temos Carniato, o sobrenome sempre vem antes do nome nos documentos italianos, ok? Então, neste caso é Carniato, sobrenome, Fiorino, nome. Filho de Niccolò e Crosato Giovanna. Aqui é uma coisa muito importante. Nem sempre, onde você vê embaixo Patti, que é o paternital, o nome do pai, Carniato Niccolò, nem sempre vem escrito Carniato, nem sempre vem escrito o sobrenome novamente. Então, era possível que nesse documento estivesse escrito que Carniato Fiorino di Niccolò e Crosato Giovanna, e isso automaticamente significa que quando você não tem o sobrenome repetido, o sobrenome do filho é sempre o sobrenome do pai. Podia até ser que aqui estivesse escrito que Fiorino, filho de Carniato Niccolò e Crosato Giovanna, e você saberia que Fiorino automaticamente tem o mesmo sobrenome do pai. Isso é uma dúvida muito comum. Então você tem aqui o nome e o sobrenome, o nome do pai e o nome da mãe que eu deixei aqui com as setinhas menores, e depois tem 21 de setembro de 1879, a data que ele nasceu. Ok? Então, o que isso significa? No documento italiano você identifica estes dados. Automaticamente, todos os documentos brasileiros têm que reportar estes mesmos dados. Se você encontra um documento brasileiro que está escrito Carnito, Fiorone, Fiorello, etc., é diferente do documento italiano e você tem que corrigir. O segundo passo, uma vez que você já está com os documentos, com o documento italiano, você começa a verificar os documentos brasileiros. Por exemplo, nesse caso, voltando lá no Giordano Barbieri. Este caso, nós estamos falando do erro do sobrenome, que é Barbiero, virou Barbieri e Barbieri. Você tem que corrigir para que todos os documentos brasileiros estejam como Barbiero. Simples, ok? No seu caso, veja qual que é o seu sobrenome, o sobrenome do centenário italiano. Se tiver variações, se ele mudou ao longo do tempo, você corrige para que ele fique igual ao original. Aqui é um caso de erro de data. Então você tem a situação, digamos, o mais comum é erro de nome ou sobrenome, né, de eventos desse. E você também tem erro de data, que não é tolerado. Então vamos imaginar aqui que eu tenho o mesmo Briani e aqui nós temos, na data de nascimento dele, consta, o pai declarou o nascimento do seu filho Briani Barbiero, nascido no dia 20 de 3 de 1862. Aí no casamento, você pega lá a certidão do Briani e lá está dizendo o seguinte, Briani, o noivo, Briani Barbiero, nascido em 22/3, veja que aqui não é a mesma data que consta no nascimento dele. Então já temos um problema neste documento. E aí quando você pega a certidão de óbito, você descobre lá que está escrito o seguinte, Briani Barbiero, falecido, aqui eu coloquei nascido, mas eu errei, tenho que apagar esse nascido aqui, falecido em 1863, mais um erro. Você corrige tudo para que fique exatamente com a mesma data do nascimento. É assim que é feito. Aí você tem 2 possibilidades de correção de documentos. Por via administrativa e por via judicial. O que é isso? A via administrativa, você vai automaticamente, diretamente no cartório, onde consta o registro original. Digamos que o sujeito nasceu numa cidade, depois ele se casou numa segunda e depois ele morreu numa terceira. Você tem que ir em cada um destes cartórios e você solicita via administrativa. Você vai até o cartório e diz, olha, é o seguinte, consta um erro nesse documento e eu preciso que vocês corrijam. Se o cartório aceitar, ele vai te dar um documento para você assinar, o próprio cartório manda isso para o tribunal, enfim, eles fazem isso de forma administrativa, por isso que chama administrativamente, eles mesmos vão fazer os procedimentos internos e
eles corrigem o ato. Este prazo de 15 dias, esse curso de 73,67 é do estado de São Paulo, e você percebe aqui embaixo que está um agradecimento especial ao Maurício Tangorlini, que é o meu advogado no Brasil, foi ele que me passou e me deu esta aula aqui em relação a essas modalidades. Já por via judicial, isso acontece quando o cartório não aceita corrigir os documentos. Ele entende que o erro é muito grosseiro, é um erro muito complicado, e eles dizem, olha, eu não posso corrigir isso porque eu não posso simplesmente ir lá no livro e fazer essa correção, eu preciso que um juiz autorize esta correção. Aí você contrata um advogado especializado e ele vai fazer isso para você. Coisa interessante, neste primeiro passo em relação a tentar diretamente no cartório, você encontra maiores informações na página 36 do Sagabook. Aqui eu explico, por exemplo, o que é a retificação. Primeiro passo, conversar diretamente no cartório. Aqui eu explico certinho, falo de retificação extrajudicial, quando o erro é evidente ou não, e o que ele vai te solicitar para que você possa efetuar essa correção diretamente no cartório. Se por um acaso você não consegue fazer isso no cartório, aqui na página 37 eu explico como você contrata um advogado, e aqui eu tenho também algumas dicas importantes que basta você ler lá no Sagabook. E o quarto passo é a retirada das certidões corrigidas. Olha só aqui, você chega no cartório, uma vez que terminou o seu processo, seja via administrativa, seja via judicial, o cartório vai corrigir o documento. O que ele vai fazer? Você vai até lá e vai solicitar uma segunda via no formato inteiro teor. Lembre-se sempre, todos os documentos devem ser inteiro teor. Porque se você já tinha os documentos inteiro teor que eu te ensinei em uma das aulas anteriores sobre como solicitar os documentos para análise, você analisou, você viu que tinha erros e agora você solicita novamente esse documento, que esta última solicitação já serão os documentos prontos para sua prática. E aí deixa eu te mostrar o que é um documento retificado. Ele vai vir com o que nós chamamos de averbação. Veja aqui, este é um exemplo de um documento retificado. Você tem sempre 3 partes importantes num documento retificado. Primeiro delas, que a gente vê aqui na setinha número 1, é escrito averbação de retificação. Ou seja, a averbação, o que é uma averbação? É algo que foi incluído neste documento. Então esse documento ele tinha lá a sua parte original, que foi feita no momento em que esse acontecimento existiu, e depois qualquer averbação, ou seja, foi sendo incluídas novas informações nesse documento original. Neste caso foi incluída uma retificação. No número 2 você vê que explica qual foi a retificação. Retificação significa correção. Aqui está dizendo o seguinte, o número 2 significa que esta retificação está dizendo que para constar o nome correto do contraente e aí o número 3, o nome corrigido. Então veja, aqui é uma retificação, o nome desta pessoa no documento, ele tinha um sobrenome Trentin, sem o i no final. Eu analisei essa documentação, ele corrigiu, inclusive ele é um ex-cliente da minha saga, ele já tem a cidadania reconhecida exatamente porque ele fez essas correções. Então aqui diz o seguinte, que onde era incorreto, ou seja, onde constava incorretamente o nome do contraente, passe a constar este nome que você vê aqui no terceiro passo. Então é assim que você vai ter um documento corrigido no seu processo. Aqui algumas dicas úteis para a gente terminar e que eu não poderia deixar de falar. Primeira delas, nomes italianos abrasileirados. Eu chamo de nomes abrasileirados. O que significa isso? Por exemplo, quando você pega um documento que tem um desses nomes aqui, eu até separei uma porrada de nome para você entender. Por exemplo, na certidão de nascimento do italiano está dizendo Giovanni Bianchi nasceu em tal lugar. Aí você pega o casamento dele, ao invés de estar escrito Giovanni Bianchi, está escrito João Bianchi. Nomes abrasileirados não precisam ser corrigidos, porque isso não é considerado erro. Giovanni João, Giuseppe José, Emanuele Emanuel, Francesco Francisco, tudo isso que você está vendo aqui, tantos outros, quando se trata do nome, você não precisa corrigir, diferentemente do sobrenome. Se aqui fosse Giovanni Bianchi
e passou para João Branco, aí o sobrenome não se abrasileira, ou seja, não existe tradução do sobrenome. O sobrenome ele tem que ser reportado exatamente como consta no documento italiano. Já os nomes, aqui poderia ser o Giovanni, no caso podia ser a mulher, filho de Giuseppa, que seria Josefa. Então, os nomes você não precisa se preocupar. A única coisa que você precisa fazer neste caso, e você já aprendeu isso numa aula, é em relação à CNN. Se o cidadão se chamava Giovanni Barbiero e no Brasil ele passou a ser João Barbiero, você, ao solicitar a CNN, você vai colocar o nome correto que consta no documento italiano e possíveis variações. Você vai clicar no maisinho e vai colocar, por exemplo, neste caso seria João Barbiero. Então você vai colocar todos os nomes abrasileirados na CNN. Outra dúvida em relação ao consulado e comune, como eu falei no início. Consulado, você não precisa corrigir os nomes desde que as pessoas já tenham sido falecidas e que não seja erro nos próprios documentos do requerente. Por exemplo, meu nome é Fábio Barbiero, nasci no dia 16 de julho. Se no meu casamento tivesse escrito no dia 17 de julho, o consulado, mesmo sendo mais tolerante, iria exigir esta correção, porque erro de data não é tolerado. Tá bom? Então, eu sei que é difícil entender onde corrigir, quando deve ser corrigido. No caso do comune italiano é recomendável corrigir. O que eu posso te dizer é o seguinte: somente uma pessoa neste mundo, nesse mundão de Deus, pode te dizer se os seus documentos podem ou não ser corrigidos. É o oficial que vai receber a sua documentação. Seja o oficial que trabalha no consulado italiano no Brasil, seja o oficial de um comune italiano. Eu não posso responder isso para você, as redes sociais não podem responder isso para você, os seus parentes não podem responder isso para você. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é que só existe uma pessoa que pode te responder se documentos com erros ou variações são aceitos. Obviamente que os documentos todos corrigidos você não tem do que se preocupar, você não vai depender de ninguém. Mas uma vez que você tem variações nos seus documentos, somente o oficial do comune vai poder responder. Por que eu estou falando isso? Porque já tem um monte de dúvidas nas aulas anteriores de pessoas dizendo: Fábio, mas olha só, o que você acha em relação a esta variação? Eu não acho nada, eu não posso achar nada. Eu posso até te dizer: olha, eu acho, na verdade, que você não precisa corrigir. Aí você vem para a Itália e quebra a cara porque o cara não aceita o seu processo. E se você virar para ele e falar: ah, mas olha só, o Fábio, um gordinho lá na internet, já analisou meus documentos e disse que tudo bem. Ele vira para você e fala assim: ok, mas quem manda aqui sou eu. Eu não aceito essa variação, eu não aceito este erro. Se você quiser fazer o processo no meu comune, você tem que seguir as minhas regras. Então é muito importante que você entenda isso. Bom, em relação à análise da documentação em envio comune, caso você, provavelmente você já sabe, eu já venho falando isso desde a primeira aula, eu tenho a escola online da cidadania italiana. Se por algum motivo você quer que eu faça análise da sua documentação para deixar tudo redondinho, para que você não tenha problemas na Itália, ou ainda, se você quiser entender como enviar o documento para um comune italiano, existe um curso que eu explico para você como fazer isso. Deixa eu só te mostrar aqui como isso é feito. Quando você entra na página da Escola Online da Cidadania Italiana, você encontra aqui todas as informações, como funciona a assinatura, esse tipo de coisa. Se você já é membro, você clica aqui para entrar. Você então entra nesta página geral da escola e aqui você já tem neste link como enviar os documentos para mim. Ali você vai clicar, vai ter uma página com e-mail, tudo certinho e todas as informações. Depois você tem alguns cursos. Dentre estes cursos tem este daqui, como abordar um comune italiano. Neste curso eu ensino como você entra em contato com o comune para mandar os seus documentos para análise e também aproveitar essa abertura para verificar se aquele comune é um bom comune para você fazer o seu processo. Então aqui nós temos 4 lições neste curso específico. Por exemplo, o primeiro dele é entrando em contato com o comune, eu explico em vídeo o que você deve fazer e eu tenho também os materiais didáticos. Nesse caso era um e-mail e neste caso é o script da conversa, caso você precise ligar, ou a árvore genealógica quando você manda para ele, e algumas dicas que eu dou também em relação ao entrar em contato com o comune italiano, para você poder então analisar os seus documentos. E além disso, nós temos o fórum de discussões. Sempre que você tem alguma dúvida relacionada a alguma coisa, você digita aqui
e as pessoas, ou eu, ou alguém que já tenha passado por este tipo de situação, vai explicar como isso pode ser feito. Então aqui nós temos uma parte chamada Peça Ajuda, onde você simplesmente clica ali e fala, olha, eu estou tendo dificuldade com o Comune X. Eu vou te ensinar não só, como eu ensinei no curso, a entrar em contato com este Comune, mas também eu vou preparar de repente um modelo de e-mail para você responder. Se você, hoje mesmo eu fiz isso com uma aluna, ela teve um problema com o Comune, que não sabe, por exemplo, que começou o apostilamento no Brasil. Então eu fiz ali, aqui mesmo, publicamente no nosso fórum, não só para ajudá-la, mas para ajudar quem quer que precise da mesma informação, a escrever ou responder, olha, não, desde agosto o Brasil já entrou na Convenção de Haia, segue aqui algumas informações, etc, etc. Se você tem interesse, se você quer contratar o meu serviço para analisar os seus documentos e também para ter um contato mais rápido comigo, que necessite, lembrando que este curso que eu estou fazendo aqui, ele é 100% gratuito e eu vou te ensinar absolutamente tudo para você fazer o processo sozinho sem pagar absolutamente nada. A matrícula na escola é somente para quem quer um serviço diferenciado para o seu próprio processo em alguma situação específica. Muito bem, gostou dessa aula? Se você gostou, não se esqueça, link na descrição do vídeo para ir diretamente para o blog minhasaga.org, onde você vai poder deixar a sua dúvida e baixar os materiais desta aula. Lá você vai encontrar os slides que eu acabei de te apresentar. Eu vou salvar no arquivo PDF e vou disponibilizar para que você possa então juntar ao seu já conjunto de materiais didáticos, que são já o Sagabook 2017 e também o seu mapa mental. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no meu rosto para poder se inscrever e a gente se vê amanhã em mais uma aula do curso prático da Cidadania Italiana 2017. Um grande abraço!